Fala pessoal, estamos aqui de volta para finalizar os estudos de reta, beleza? Bom, então a gente vai estudar aqui a distância entre ponto e reta, tá? Então vamos lá. Gente, seguinte, ó, coloquei aqui no plano cartesiano, tá vendo? Uma reta que eu chamei de R e um ponto que eu chamei de P, tá? Sendo que esse ponto ele tem coordenadas XP, YP, tá? Bom, seguinte. Gente, como que a gente faz para calcular a distância entre esse ponto e essa reta? Gente, é o que a gente vai ver, né? Óbvio. Então, o primeiro passo, gente, ó, a gente vai traçar algumas retas do ponto até a reta R. Gente, eu vou até fazer de lápis, tá? Vou até fazer de lápis. Porque depois... que depois eu pretendo apagar, tá? Então, concorda que se eu pegar aqui, ó... Para ser uma reta, certo? Essa reta... Tá vendo que ela cruza a reta que eu chamei de R, tá? Posso pegar uma outra reta aqui, ó. Tá? Então, essa reta que eu fiz também... Tá vendo que ela cruza a reta R. Gente, se eu pegar uma outra aqui, ó, também cruza a reta R. Se a gente for medir cada distância, tenho certeza que a distância vai ser diferente. Então, como que a gente vai fazer? Gente, ó, a gente vai ter que pegar a menor distância possível entre o ponto e a reta. E essa menor distância possível é exatamente uma reta aí, ó, que forma 90 graus com a reta R, tá? Se a gente for pegar uma régua e eu fosse medir, por exemplo, essa distância, se eu for medir essa distância, se eu for medir essa distância, se eu for medir essa distância, com certeza essa reta aqui, ó, que forma 90 graus com a reta R, ela é a que possui a menor distância, tá? Então, essa é a condição, tá, gente? Essa é a condição. Logicamente que nenhum exercício vai pedir pra gente desenhar nada, mas quando a gente calcula a distância do ponto até a reta, esse é o raciocínio que a gente vai ter que utilizar, tá? Então, a gente sempre vai calcular a menor distância possível entre o ponto e a reta, sendo que, se a gente for traçar uma reta fictícia aqui, ó, ela vai formar 90 graus com a reta que eu estou chamando de R, tá? E temos uma equaçãozinha, gente, ó, uma equação meio feinha de ver, né? Ó, então essa é a equação para a gente calcular a distância entre o ponto, tá, que eu chamei de P, e a reta que eu chamei de R. Então percebam aqui, ó, que para calcular essa distância, gente, é uma equação, como eu disse, meio estranha, tá? Sim. Para a gente memorizar, vou fazer o seguinte, ó, tá? Então, vai ficar em cima aqui na divisão, é o módulo. Gente, vocês conseguem perceber que isso daqui, ó, esse formato, é parecido com a equação geral da reta, tá? Então, só lembrando aqui, ó, vou colocar aqui do lado a equação geral da reta. Lembra quando a gente viu? Que eu escrevi assim, ó, AX mais BY mais C igual a zero. Tá vendo, ó? Bem parecido, né? Com a diferença que aqui na equaçãozinha de distância entre ponto e reta, o XP vai ser o valor do X do ponto e o YP vai ser o valor do Y do ponto. Beleza? Então vai ficar dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, vamos aplicar a situação aqui, que com certeza vai ficar mais fácil, mais visível aí, tá? Então vamos lá. Ó, determine a distância entre o ponto A e a reta R, 3x mais 2y menos 5. Gente, até então eu vinha falando para vocês, gente, vamos trabalhar com a equação reduzida e fica mais fácil. Porém, quando a gente for calcular a distância entre ponto e reta, eu indico que a gente trabalhe
na forma geral, tá? Que no caso já tá aqui, ó. Então eu vou reescrever aqui embaixo. Beleza, gente? Ó, vai ficar então, ó, 3x mais 2y menos 5 igual a 0, tá? Então vocês conseguem perceber que tem a equação aqui, ó, tem exatamente esse formato que eu desenhei. Ax, by mais c igual a 0. Ah, professor, aqui é negativo, tá? Gente, aqui, ó, eu fiz a forma genérica da equação. Beleza? Bom, gente, esse exercício, se for parar para pensar, é só aplicar a equaçãozinha. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. A distância do ponto até a reta é igual, ó, o módulo de A vezes xp mais B vezes yp mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Gente, é só a gente substituir, tá? Nesse caso aqui, ó, quem que vai ser o A? Ó, vou destacar aqui, ó. Quem que vai ser o A? O 3, tá? Então vai ficar o módulo de 3 vezes o x do ponto. Gente, ó, vou escrever o ponto aqui, ó. Então, ele deu o ponto A, que tem coordenadas 2, é menos 3. Então, quem que vai ser o x do ponto? Ó, esse daqui é o valor do x do ponto. Então, vai ficar, ó, 2 mais o valor do B, ó, quem que é o B aqui, ó? Vou destacar. É o 2, tá? Então vai ficar 2 vezes o y do ponto. Quem que é o y do ponto? Olha ele aqui, ó. Menos 3, beleza? Mais C. Gente, ó. Olha o C aqui, ó. Olha o C. Olha o C, tá? Então, quem que vai ser o C? Menos 5. Tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, aí a gente começa a arrumar, tá? Bom, então vamos lá, arrumando aqui, ó. 3 vezes 2, então vai ficar 6. Ó, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então vai ficar, ó, menos 6. Ó, mais 5. Ou melhor, mais menos 5 vai ficar menos 5 dividido pela raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, perdão, 4. Gente, aqui em cima, ó, vai ficar, se eu tenho 6 menos 6, aqui zerou, certo? Ficou menos 5, ó, menos 5 dividido por raiz de 13. Gente, aqui eu fiz questão de colocar o menos 5. Gente, se está entre módulo, lembre-se que eu utilizo somente o valor, ou seja, o módulo. Desconsidero o sinal. Então vai ficar 5 dividido por raiz de 13. Ah, professor, achamos a distância? Gente, na verdade sim, tá? Mas lembre-se que não é indicado trabalhar com raiz no denominador. O que a gente vai ter que fazer? Racionalizar. Ou seja, para racionalizar eu multiplico em cima por raiz de 13, embaixo por raiz de 13. Justamente para assumir que essa raiz aqui de baixo, tá? Gente, sumir entre aspas, tá? Bom, vamos lá. Então, como que vai ficar aqui, ó? 5 vezes raiz de 13 vai ficar 5 raiz de 13 dividido por raiz de 13 vezes raiz de 13, que vai ser 13. Ah, professor, como que você sabe que raiz de 13 vezes raiz de 13 vai dar 13? Gente, ó, vou fazer um rascunho aqui no cantinho, tá? Raiz de 13 vezes raiz de 13. Posso falar que isso daqui é raiz de 13 ao quadrado?
olha se eu não consigo simplificar. Ó, corta, corta, ficou igual a quanto? 13, beleza? Por isso. Bom, chegamos na resposta. Então, a distância entre o ponto e a reta é 5 raiz de 13 dividido por 13. Gente, centímetro, metro, quilômetro, enfim, não deu unidade. Eu vou deixar assim do jeito que tá? É um valor estranho? É, porém, tá? Totalmente compreensível aí. Então, a distância entre o ponto e a reta, 5 raiz de 13 dividido por 13. Beleza? Gente, mais um exercício pra gente finalizar. Aí a gente mata exatamente o conteúdo de retas aí, ó. Vou virar a folha. Vamos lá, gente. Voltamos com o exercício 2 aí, tá? Bom, vou ler o enunciado. Dadas as retas R e S, e sabendo que elas são paralelas, calcule a distância entre R e S. Gente, ó, vou fazer aqui então um esboço, tá? Então temos a reta R e temos a reta S, tá? Gente, aqui, ó, o exercício fala que elas são paralelas. Gente, ó, meu desenho ficou meio tortinho, tá? Mas só pra gente entender melhor. Gente, ele quer que a gente determine a distância entre R e S. Bom, como que eu vou fazer isso? Gente, ó, eu vou fazer uma reta fictícia aqui de lápis, tá? Então concorda se eu pegar um ponto qualquer dessa reta R aqui, ó. Vou pegar um ponto, vou traçar uma reta fictícia, certo? Concorda que essa reta que eu acabei de fazer vai ser a distância entre as retas R e S? Ah, professor, como que você sabe? Tá? Gente, ó, lembrando que eu tenho que usar a menor possibilidade de distância, sendo que a menor possibilidade é aquela que forma 90 graus entre a reta fictícia e a reta S aí, beleza? Bom, seguinte, isso daqui é verdadeiro? É, tá? Posso usar esse conceito para calcular a distância? Posso. Você pode estar pensando, professor, mas eu não tenho o valor desse ponto aqui, ó. Como que eu vou fazer para calcular a distância entre as retas, tá? Gente, ó, eu vou escrever aqui o conceito que a gente viu, que a gente tá vendo. Então, a distância entre o ponto e a reta é igual. Lembre, ó, módulo. Aqui, gente, vai ficar parecido com a equação geral, tá? A vezes x mais b vezes y mais c. Só lembrando que é x do ponto, y do ponto. Dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. De novo, podemos usar esse conceito aí para calcular? Podemos. Vocês podem estar pensando, professor, mas eu não tenho esse ponto. Como que eu vou fazer para substituir então os valores do x e do y no ponto aí? Faz todo sentido se vocês pensaram isso, tá? Mas eu consigo descobrir. Gente, ó, então eu fiz um ponto aqui na reta R, beleza? Então eu vou escrever a reta R aqui, ó. Ó, menos x mais y mais 1 igual a 0. Gente, se eu tenho a equação da reta, eu não consigo determinar um par ordenado, um ponto que eu queira? Consigo, tá? Eu posso simplesmente determinar um valor para x, que eu vou achar o valor do y correspondente. Beleza? Gente, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou optar por chamar o x de 0, tá? Então, vai ficar menos 0 mais y mais 1 igual a 0. Gente, ó, isolando o y, vou jogar 1 para lá, vai ficar y igual a menos 1. Beleza? Ah, professor, mas e o 0? Não tem que jogar para lá? Gente, não vai mudar nada, né? Portanto, gente, eu sei que quando o x for 0, o y vale menos 1, tá? Ó, 0 e menos 1. Portanto, esse par ordenado aqui, ó, pertence a essa reta. Agora, eu já tenho ferramenta, eu já tenho valores para substituir aqui e calcular essa distância. Beleza? Gente, ó, então aqui, ó, eu usei
a equação da reta R para determinar esses pontos. Beleza? Portanto, ó, a gente vai usar para substituir no valor aqui do A, do B e do C, os valores da reta S, tá? Gente, aqui, ó, eu tenho 1, menos 1 e 4. Então, esse valor aqui, ó, corresponde a A. Esse valor aqui corresponde a B. E esse valor aqui, ó, corresponde a C. Beleza? Então, não vai confundir, gente. Se eu usei essa equação para determinar os pontos, para determinar o valor do A, do B e do C, eu vou ter que pegar a outra reta. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo, ó. Então, vai ficar a distância entre o ponto e a reta é igual. Abre o módulo. 1 vezes o valor do x do ponto, que é 0. Mais b, que é menos 1, vezes o valor do y do ponto, que é menos 1. Beleza? Mais c, que é 4. Tudo isso daqui dividido por raiz de a ao quadrado, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. A distância entre o ponto e a reta é igual. Gente, ó, menos 1, ou melhor, 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Lembra que na multiplicação menos com menos é mais. Mais 4, dividido por raiz 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Portanto, 1 mais 1, 2. Tá? Então, só arrumando, ó. Gente, 1 mais 4, 5. Então, vai ficar 5 dividido por raiz de 2. Chegamos à distância que a gente quer? Quase, tá? Porém, lembre que na matemática não é indicado a gente trabalhar com o denominador na raiz. Então, o que eu vou fazer? Racionalizar. Multiplico por raiz de 2, multiplico por raiz de 2. Então, vai ficar o seguinte. 5 vezes raiz de 2 vai ficar 5 raiz de 2. Dividido. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? Gente, de novo, fazer o rascunho aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Ou, posso falar que raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado? Ó, simplifica a potência com o índice da raiz, 2, tá? Portanto, de novo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Chegamos na resposta que a gente queria. Então, a distância entre as duas retas é 5 raiz de 2 por 2. Beleza? Gente, só para complementar, poderia fazer um outro raciocínio. Por exemplo, ó, eu poderia achar um ponto referente da reta S, tá? Faria o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, substituía um valor para x, achava o y correspondente. Aí a gente usaria distância entre pontos que a gente viu no comecinho do ano. Também era uma opção. Beleza? Bom, se vocês quiserem fazer o teste, fique à vontade aí. Gente, então finalizamos os estudos das retas. Beleza? Bom, espero que tenham aproveitado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Abraços. Fui.